Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas muito curiosas estão acontecendo no universo paralelo do bolsonarismo. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso Portal do José, hoje para lançar foco sobre alguns dos principais acontecimentos do mundo político que estão sendo reverberados pelos grandes veículos de comunicação e também pela internet, mas que estão deixando uma série de interrogações e de lacunas. Nada como a gente ter esse espaço aqui para a gente colocar algumas peças nessas lacunas para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo no Brasil e possa projetar também algumas situações que podem acontecer no futuro. Antes de entrar aqui nas pautas e trazer as últimas notícias, quero convidar você que está chegando nesse instante aqui ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê sempre seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, as pautas aqui no Brasil, elas estão completamente diferentes das pautas que nós estávamos tratando algumas semanas atrás. Eu vou explicar o que aconteceu e o porquê. Mas antes disso, vamos aqui entrar em alguns assuntos do cotidiano. Matéria de capa aqui do UOL. Semana teve saltos de 338% em São Paulo e 236% em Mato Grosso nos registros de incêndios. Gente, isso é um problema muito sério que está acontecendo aqui no Brasil. E isso tem uma relação direta com uma situação que passa totalmente fora dos debates, que é o orçamento público, o orçamento da nação. Por quê? Porque qualquer problema que a gente enfrente aqui no Brasil e que precise de estruturas, a gente vai precisar de recursos para que essas estruturas funcionem. Um país do tamanho que nós temos, para cuidar da questão ambiental, tem que estar muito bem aparelhado. Nós teríamos que ter o quíntuplo, o décuplo de funcionários, de fiscais, de equipamentos, de aviões, de guarnições, para cuidar desse patrimônio, não só do nosso país, mas que repercute também no planeta inteiro. No entanto, como é que se faz isso com orçamento pífio, apenas com doações de organismos internacionais? Evidentemente, sem abordar o orçamento público, sem o orçamento da nação, o que se gasta com outras rubricas, fica complicado. Então, mais uma vez, um tema crucial aqui no nosso país depende, além da vontade política, da questão orçamentária, de investimentos, de aparelhamentos, de concursos públicos. Isso tem que ser exposto. Agora, se a gente não toca nesse assunto, na sua estrutura, na raiz econômica, no modelo econômico que nós temos aqui no nosso país, realmente a gente estará sempre tapando 5 garrafas com 3 rolhas, ou com 4 rolhas na melhor das hipóteses. Uma garrafa estará sempre ali com o vinho se convertendo em vinagre. Nesse meio termo, falando em orçamento, a gente vê alguns fatos positivos. Em meio a todas essas carências que nós temos, o Brasil segue com esse tipo de informação aqui. Ibovespa fecha com alta puxado por commodities e novo recorde, Petrobras dispara. Gente, são notícias que contrabalanceiam um pouco essa carência que nós temos, mas elas acabam também ajudando a diminuir a análise crítica do que acontece com o grosso do orçamento aqui no nosso país. Na mesma linha, nós temos uma notícia hoje no Valor Econômico que tem essa abordagem aqui. Brasil vê pobreza cair e renda ficar mais concentrada no topo. Relatório aponta avanços em políticas públicas, ao mesmo tempo em que desigualdade de gênero e racial persiste. Ou seja, o Brasil está numa fase que todas as classes sociais estão no ganha-ganha. Só que nós temos um abismo social tão grande aqui no nosso país que seria necessário que uma classe social que está mais desprotegida, ou ficou mais desfavorecida ao longo da história do nosso país, que ela tivesse mais ganhos do que quem está no topo da pirâmide. No entanto, o modelo econômico que nós temos hoje no Brasil, ele ainda propicia esse tipo de situação. Políticas que mitigam, que diminuem as desigualdades, criam ali alguns amparos, como ontem o presidente Lula aprovou um projeto que prevê a concessão de Vale Gás para 20 milhões de famílias. Enfim, só atua de uma forma direta na economia dessas famílias. Mas está muito longe de resolver os problemas estruturais que nós temos aqui no nosso país, conforme a gente tem debatido tanto aqui no nosso espaço,
Então nós temos esses fatores. E aí a gente chega aqui na questão política, que suscitou a abertura do nosso programa. Se vocês perceberem, as pautas de algumas semanas atrás, elas foram completamente modificadas. Você não escuta mais falar no senhor Elon Musk, o guardião da liberdade, o paladino da liberdade. Ele não vem ao Brasil, ele não vai participar no Congresso Nacional aqui, não vai participar no Congresso Nacional nos Estados Unidos para atacar o ministro Alexandre de Moraes, está nem aí, está em outra fase. Essa turma parou de falar nesse assunto nesse momento. E parou de falar também na vinda de um deputado federal norte-americano aqui no nosso país para fustigar, para interpelar o ministro Alexandre de Moraes, para dar voz de prisão no ministro Alexandre de Moraes. As maluquices dessa gente não pararam, né, em relação a esse tema. Não aconteceu absolutamente nada nesse campo. E aí tem o 7 de setembro, que eles começaram a montar também, visando destruir o ministro Alexandre de Moraes para pavimentar toda uma sanha de impunidades aqui no nosso país em relação a esse conjunto de criminosos e membros dessa Orcrim, que o senhor Paulo Gonet ainda não denunciou, que está na mesa lá do senhor Paulo Gonet, que a gente deve cobrar todos os dias. E aí, no cenário político, os fatos que estão se dando hoje fizeram com que todas essas pautas da extrema-direita ficassem suplantadas, até porque eles estão num momento agora de divisão muito grande. Uma divisão superficial e temporária, vamos dizer assim, porque no final da história todos eles vão se coligar. Eles estão se digladiando nesse momento porque estão vendo, o bolsonarismo, que surgiu um personagem que veio correndo por fora, sem ter a bênção do Bolsonaro, do bolsonarismo, e pode se converter numa liderança que substitua o Bolsonaro, até porque ele está inelegível, não vai poder disputar a eleição. E se essa criatura tiver algum sucesso, e mesmo que ele não consiga até disputar as eleições, porque a candidatura dele está sob júdice, tem várias ações aí que estão correndo, mas acontecendo a catástrofe maior, dele não ser impugnado, e ele conseguir vencer as eleições, olha, nós teremos aí muitos desafios no campo do progressismo, porque isso vai fazer com que a gente tenha muitas reflexões do porquê que uma criatura dessa conseguiu chegar até onde ele chegou. Como é que esse fenômeno está se repetindo? Será que nós não aprendemos nada com o surgimento do inelegível? Que nós não conseguimos entender as bases que fazem surgir esses tipos de personagens, de picaretas? Será que a gente não consegue nenhuma fórmula para enfrentar esse tipo de situação ou para prevenir que essa situação não volte a se repetir no nosso país? A gente já comentou aqui alguns aspectos dessa história, né? Pois bem, mas nós estamos vendo hoje uma luta real por espaço político no campo da extrema-direita. E o que nós assistimos nos últimos dias e últimas horas são situações como essa aqui, ó. Sinuca de bico que paralisa a família Bolsonaro. Gente, o Pablo Marçal, ele deu uma entrevista, aliás, está dando várias entrevistas, onde acontece o seguinte, sobre Carlos Bolsonaro. É um retardado, atrapalhou nossa chance de ganhar a eleição presidencial com Bolsonaro. Ele não deixa o pai seguir a Michelle no Instagram, por exemplo. É um nível de ciúmes e doença absurda pelo pai. Bom, é o seguinte, o Bolsonaro sempre fez o discurso para fora, que ele defende a família, que é homem de família. Aí vai um candidato à prefeitura de São Paulo e diz que o filho dele é retardado, que o filho dele tem uma cisânia com a esposa 03 dele. E aí, como é que fica? O homem de bem vai aturar esse tipo de situação? Bom, como ele é uma figura absolutamente sem caráter, ele não vai reagir em relação a essa situação que o Pablo Marçal está fazendo em relação ao seu pimpolho, né, o Carluxo. Então, o que nós vemos hoje é a percepção que o bolsonarismo está sentindo que pode perder a liderança nesse processo na extrema-direita. Bolsonaro e filhos recuam e cessam ataques a Marçal. Gente, eu dei uma percorrida em todas as redes do bolsonarismo, ninguém está falando nada de Pablo Marçal. Eles sentiram que o Bolsonaro está para ser remetido num pijama de aposentado no cenário político eleitoral para Papuda, Bangu 8 ou outro presídio congênere. E aí, o espaço que se estava examinando para ser ocupado por alguém da direita, como Tarcísio, o Zema, ou os filhos de Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro,
essa gente toda está sendo atropelada por esse sujeito que está aparecendo no cenário. Ele tanto é uma figura que tem que ser combatida pela esquerda, pelos progressistas, pelo que ele representa de ruim no cenário político, pelo apodrecimento do debate político aqui no nosso país, como ele está sendo atacado por quem já segura essa bandeira da extrema-direita aqui no nosso país. Então eles vão continuar a se digladiar, esse embate pode causar algumas fissuras, mas nada que não seja resolvido no futuro. Só que tem um negócio. O senhor Pablo Marçal, ele entende que o Bolsonaro é uma pessoa sem capacidade, é um preguiçoso, é ignorante, é um burro, é um omisso. No entanto, ele conseguiu reunir um capital político muito importante. Então, Pablo Marçal faz discursos elogiosos ao Bolsonaro e ele ganha simpatia do eleitorado de Bolsonaro. Mas ele jamais colocaria o Bolsonaro para administrar alguma empresa dele. Ele não colocaria nenhum filho do Bolsonaro para tomar conta de algum negócio dele. Ele que fica se jaquitando aí de ser um recrutador, né, um selecionador de talentos, ele não conseguiria colocar ninguém para ocupar nenhuma posição, exceto para fazer uma figuração política. Então, essa gente está percebendo que vai ter que pedir bênção no futuro a Pablo Marçal se ele continuar nessa rota. Isso para eles é um fenômeno desesperador. O discurso dessa gente teria que ser repaginado, teria que ser repaginado e se submetido também a uma liderança que eles hoje estão desprezando. Então, o futuro aí promete muitas emoções. Agora, por outro lado, nós estamos também lutando para que esse cenário dantesco ele não chegue perto de se consumar. Com a eleição, por exemplo, para contrapor esse processo todo, de Guilherme Boulos, que ontem na Roda Viva, na TV Cultura, mostrou que está extremamente capacitado, que entende todos os problemas da cidade de São Paulo, para se tornar um prefeito extremamente importante, não só para a cidade de São Paulo, mas para o universo também do progressismo, da esquerda, dos humanistas aqui no nosso país. Então nós temos que torcer bastante para a campanha dele ser vitoriosa, porque ela está além da cidade de São Paulo. E torcermos também para que essa figura tão peçonhenta que surgiu no cenário político agora, que ele seja neutralizado de alguma maneira, né? Ou pelas vias judiciais ou pelas vias eleitorais, pelo conhecimento do povo de quem é a figura e do que representa esse tipo de personagem no cenário político do nosso país. Bom, eram questões que eu queria jogar hoje para a sua reflexão, para a sua análise, e mais tarde a gente volta com mais um Portal do José, tá legal? Um grande abraço, até lá, tchau!